Olá, olá, amigo enxadrista. Aqui é o mestre nacional Gerson Pérez, falando diretamente do Clube Xadrez Online em São Sebastião do Paraíso. Damos seguimento à série estritamente para amadores. Primeiro que esta série é voltada realmente a jogadores de nível mais iniciante, intermediário, não tendo aí tanto interesse para aqueles jogadores que são mais avançados. O outro detalhe, estritamente para amadores, porque eu tenho levado partidas que eu joguei. E, como todos sabem, eu sou um enxadrista amador. Apesar de estar no xadrez há quase 30 anos, eu sou professor de xadrez. A minha profissão no xadrez é professor. Aí, no tempinho livre, eu vou jogar os torneios. E nesses quase 30 anos, consegui jogar mais de 700 torneios. Mas claro, tudo no nível mais amador, mas como um hobby, né? Eu sempre me sinto muito à vontade nos torneios, gosto muito de ir para os torneios. Parece que ali eu reencontro aquele familiar que de vez em quando, naquelas festas de fim de ano, aniversário, você passa anos sem ver aquele parente, aquele amigo, e de repente você vai ali numa reunião familiar e aquela pessoa está ali. E aí você conversa e tal, atualiza ali os assuntos. Nos torneios são a mesma coisa. Às vezes aquele treinador, faz tempo que a gente não conversa, que a gente não vê, de repente você encontra ele ali. Você às vezes conversa com algum jogador que às vezes você até enfrentou ele, vocês se enfrentaram ali no tabuleiro e de repente ele ficou anos sem jogar. Ele foi fazer faculdade, ele casou e foi trabalhar e de repente sobrou um tempinho, ele se animou, ele voltou para o xadrez de novo. Então essa série estritamente para amadores tem toda essa aura realmente de um xadrez mais informal, mais amador. Tanto é que essa partida que eu trago nem é uma partida jogada em um torneio valendo rate feed ou rating nacional ou rating estadual. É uma partida super recente, foi jogada há exatamente 6 dias atrás dessa gravação que eu estou fazendo, e ela tem como tema exatamente um final de peças menores, aonde a luta do bispo contra o bispo, bispos de mesmas cores, no caso o meu bispo era superior e a estrutura também do adversário estava pior, onde eu consegui vencer a partida. Mas esse meu adversário e essa partida nós estávamos jogando aqui no Clube Xadrez de São Sebastião do Paraíso. Era um match Campinas contra São Sebastião do Paraíso. Eu jogava no primeiro tabuleiro da minha cidade e Luiz Paulo Rouanet, que é um amigo que a gente estava sempre jogando os mesmos torneios, mas nunca dava certo de se enfrentar. Nesse final de semana passado nós jogamos simplesmente 4 partidas, né? Porque foram vários eventos, teve evento valendo Rate Feed Blitz, Rate Feed rápido, e teve o match contra Campinas. Só o match foram 8 rodadas e você jogava ali, né, algumas vezes com o mesmo adversário, depois fazia rodízio. Bom, esta partida que eu vou passar é uma partida de xadrez rápido, 15 minutos com acréscimo de 5. Obviamente, né, que não tem aquela pureza técnica, aquela precisão técnica, até pelo tempo. O meu adversário, um enxadrista forte, enxadrista por volta de 2.000 pontos de rating. Eu sempre falo para os alunos falam: olha, professor, qual que é o rating que eu devo chegar? Assim, eu falo: olha, tenta chegar próximo a 2.000 de rating, passar os 2.000. Dificilmente um jogador de 2.000 pontos joga mal o xadrez. Ele conhece o xadrez para chegar a essa pontuação. Toda vez que eu enfrento um jogador ali que está por volta de 2.000 pontos ou acima, eu jogo, tento jogar com muita cautela com ele, porque geralmente é um jogador mais forte. Então vamos lá a partida, e ela vai ter um tema exatamente ali das peças menores e também uma estrutura um pouquinho superior para as brancas. Então eu estou aqui de brancas,
E essa partida foi jogada no dia 24 de setembro de 2017, aqui no CXSSP, o Clube de Xadrez São Sebastião do Paraíso. Foi a segunda rodada do match São Sebastião do Paraíso Campinas, do ritmo rápido. Então eu joguei C4, eu tenho mesclado aí E4, D4, C4. O adversário fez C6, meio que levando para uma eslava. Então cavalo F6, aí eu joguei D4, D5, e aí eu fiz variante das trocas. É uma variante que o jogo fica bastante igual, branco com uma leve iniciativa por conta apenas do lance inicial. Cavalo F3, cavalo C6, e aí bispo F4. Bispo F4, a ideia é simplesmente jogar E3, e aí tirar o bispo a D3, focar. Então colocar as peças em jogo, deixando para a próxima fase aquela luta mais direta com o adversário. Então jogando realmente a abertura para colocar a peça em jogo. Eu, das vezes que joguei esta linha, a ideia do E3 é para fazer bispo B5, cavalo E5 e dama A4. Depois você pode até jogar torre C1, ou seja, usando aí bispo, dama, cavalo, a torre, você tem uma pressão, pode fazer uma pressão grande no adversário se ele faz, por exemplo, bispo C5, bispo F5. E aí eu jogaria E3, E6, e aí bispo B5, que é exatamente o que eu falei, que a melhor resposta aqui é cavalo B7. Então, o branco fica ameaçando cavalo E5, dama A4, mas para evitar tudo isso, o adversário faz simplesmente A6. E aí eu não tenho mais o bispo B5. Então é uma jogada lateral, né? Nesse momento não tem muita ação ali para o desenvolvimento da partida, mas é uma jogada profilática importante para a posição. Aí E3, E6, então ele não tirou o bispo. Toda vez que esse bispo sai, pode dar algum problema lá. Pode dar algum problema em B7. De fato, aqui não seria problema, porque dama B3, poderia jogar E6, e toda vez que a gente fazesse, aí nós temos o cavalo ali. Mas o cavalo ali, nesse momento, não dá certo, porque simplesmente nós temos aí a dama indo para C7. Então, nessa posição, se joga E6 e toma, não resolve. Então, se bispo F5, dama B3, o melhor aqui seria cavalo A5. Então, aquela ideia do peão envenenado de B7, G7, de B2, de G2, muitas vezes a dama fica fora de jogo, ou você toma ela, ou simplesmente ela fica fora de jogo, não é o caso aqui, porque simplesmente o bispo de F4 dá o apoio para a dama ir para C7 e não tem como ganhar essa dama. Mas a partida seguiu por outros rumos. Ele fez E6, então dá para ver que jogou extremamente sólido. E H6 também. E o H3, aqui esse H6 quer fazer bispo E7, cavalo H5. Então eu tenho que ter um recuo aqui para o meu bispo, por isso o H3. Aí bispo D6, é possível, eu tomei, é possível até rocar. Não sei se vocês conhecem essa posição, essa estrutura, mas pelo fato de que apesar de ser dobrado, tem controle absoluto de E5, essa posição acaba sendo jogável. E se a gente observar, esse bispo não é o bispo mal das pretas, o bispo mal das pretas é esse, que corre por casas de mesma cor dos peões ali mais avançados. E esse é o bispo mal que eu tenho mais dinâmico, fora da cadeia. Se ele tivesse aqui, seria o estático, como é o das pretas. Então até seria possível tomar. Eu já preferi jogar uma estrutura melhor, inclusive a partida ela tem um final melhor para as brancas, exatamente por conta da estrutura. E aí fiz a tomada e as pretas ganham um tempo então no desenvolvimento, desenvolvendo a dama. A6 e H6 não foram tempos
absolutamente perdidos, porque tinha interesse estratégico na posição. E aí eu sigo, a única coluna que está aberta é a C, eu coloco a torre, faz B5, precisa tirar o bispo, para B7, e aqui o adversário fez bispo B7, dava para fazer B4, eu estava esperando B4, mas seguiu também uma forma sólida de jogar desde o início da partida. O Andy está jogando de forma sólida, fez a opção por uma defesa aí bastante sólida, dentro dessa defesa uma variante bastante sólida, e aqui eu tenho que tomar cuidado com essa entrada desse cavalo em C4. Então eu jogo B4, e essas posições são perigosas quando o adversário consegue jogar 5, mas aqui não dá certo, vai ter sempre problema em B5. Aí torre C8, bispo B1, porque aí eu já desenvolvo a dama com ameaças táticas, e agora esse E5 que eu não jogaria de pretas, apesar de deixar a posição dinâmica, você compromete o final, tanto é que o final ficou comprometido, porque fica isolado o peão em D5, porque fica com 3 blocos de peões. Então essa posição aí, apesar de se colocar em um programa de computador também ele vai jogar E5, porque ele quer dinamismo, mas o final de partida não fica muito legal. Então, por exemplo, um cavalo D7 para cavalo B6, cavalo C4, é uma possibilidade. Aí, para cavalo D7, já que está voltando peça, a questão é que o branco já pode jogar E4, dama D3, então talvez aqui um dama E7, dama D3, torre D8, algo assim, né? Você coloca a dama em E7, pode passar a torre ali, ou então jogar a torre C7 e torre C8, tentar dobrar em C. Bom, mas E5 é uma aposta boa para o meio jogo, só tem problema no final. Então tomou, dama D3 já defendeu, aí torre C7, dama F5, é exatamente o final que eu quero jogar, já visualizando. E eu já trabalhei em vários cursos aqui no Clube Xadrez Online, inclusive ganhando com estruturas de peões. Então, um curso de 8 horas trabalha muito com essa ideia do peão isolado. Desse curso de 8 horas, 3 horas é exatamente tratando o peão isolado. 2 horas, mais ou menos, colocando pressão, né, em cima do adversário no meio jogo, estando com o peão isolado, e a outra, 1 hora mais ou menos, falando das vantagens de você explorar ali um peão isolado, geralmente no final de partida. Então essas estruturas são estruturas legais para a gente poder jogar o final, isso branco. Então de pretas aqui eu não teria trocado, teria jogado dama D6. Lembrando, gente, que esta é uma partida de xadrez rápido, né? Então as decisões elas são tomadas assim, sob pressão, porque a todo momento o tempo ali está andando, né? E aí às vezes a gente não consegue achar o melhor lance. Então G6, eu estava esperando bispo C8, o computador também recomenda bispo C8. Por que bispo C8? Para depois jogar bispo E6. Então você acaba sustentando aí o peão de D5. E aqui essa posição funciona quando você consegue jogar cavalo E4, porque o bispo de B7 acaba apoiando. Mas aí jogou G6, eu voltei para D3 para ajudar a fechar C4, aí dobrou, e nesse momento então eu vou tentar jogar aí o final, né? Rei F8, tomou de novo, e agora esse cavalo pretende ir para D4, para C5, para 5, são as casas fracas na posição do adversário. Rei E7, cavalo B3. Aqui, nesse momento, deixa eu só checar aqui. Cavalo.
Ok. Essa posição, então, as pretas tentam caminhar com o rei até onde é possível, foi para D6 e já defende o peão de D5, e eu também vou tentar levar meu rei aí. Por que eu estou jogando F4? Para não dar a casa E5. Aí G5, G3, aí E7, para se precisar defender ela do rei. Então esse final aqui, que é muito difícil segurar a posição para as pretas, por conta desse problema do bispo ser da mesma cor do peão de D5. Então a todo momento o branco joga para trocar os cavalos e jogar o final. Aí fez a tomada, então a minha maioria está aqui, né? 3 contra 2. Ele tem já o peão passado, mas esse peão não vai conseguir fazer nada. A4. E aí rei D6. Eu estava esperando a tomada. E agora eu faço a manobra para poder ir para D4 e pressionar B5. Então é um final todo voltado a essa ideia de trocar e jogar o final de bispos de mesmas cores. Eu fiz um curso aqui no Clube Xadrez Online, também de 8 horas, chamado A Arte da Análise no Xadrez, baseado no livro, pelo menos as aulas 1 e 2, baseado no livro do Tima. E o livro do Tima tem uma partida Polugaevski e Mequinho. E a partida, inclusive, está no livro do Dvoretsky. E o tema também tem em vários livros. Tem o final, por exemplo, tem um final muito parecido a esse que eu vou cair depois com bispos de mesmas cores, o problema em D5. Então, o grande problema é que o bispo é da mesma cor do peão de D5. E isso é um fator limitador da ação dele. Então, cavalo D4, o cavalo manobra para ir para casa boa, porque fica pressionando o B5 e ao mesmo tempo quer entrar também em F5. Quero trocar o bispo agora para quê? Para ganhar o peão de H6, né? Porque o ideal é eu trocar os cavalos. E isso eu já começo a acelerar o avanço dos peões na ala do rei para poder criar o peão passado. 3 contra 2, vai ter o peão passado. Aí F6, dificultando o E5, cavalo, e aí chega no final que eu gostaria, que é o final exatamente da partida para o Gaevski e Mequinho. A ideia, né? A ideia é de você ter os bispos de mesmas cores, mas tem um peão isolado que atrapalha toda a posição das pretas. E aí eu chego com o rei em D4, não tem muito plano ativo aí para as pretas, e aí já não tem o que fazer, porque no próximo lance eu vou jogar bispo G6, e aí a partida já não tem como segurar mais. Beleza, então, este foi mais um vídeo da série Estritamente para Amadores. Nós tratamos aqui especialmente este final aqui, ó. Eu quis chegar exatamente nesse final, que muitas partidas têm esse tipo de estrutura. Vocês viram que anteriormente ali havia mais peças, e visualizando já esse final, que era um final que eu conhecia, a gente vai forçando a troca de peças para poder chegar nesse final. E, inclusive, gostaria de dar os parabéns aí para a equipe de Campinas, né, que veio aqui e conseguiu fazer até muitos pontos. Por exemplo, com o Rouanet eu joguei 4 partidas, não exatamente no match, porque teve torneio o dia anterior, e das 4 partidas ele me ganhou as 2 de blitz e eu ganhei as 2 de rápido. Então, o pessoal forte, né, que está sempre em torneio, e essa ideia de fazer match entre clubes, nós gostamos muito, tanto é que vai ter um match em breve, Rio Claro contra o Clube Xadrez de São Sebastião do Paraíso. Então vem o pessoal aqui, né, vem uma equipe, acho que são 5 de Campinas, foram 6 integrantes, e aí monta-se uma equipe aqui também para poder enfrentar. Beleza, pessoal? Até nosso próximo vídeo. Valeu! Bye.